Olá pessoal, na aula de hoje veremos como formatar estilos de dimensionamento. Bom, para configurar um estilo de dimensionamento, eu posso utilizar a tecla de atalho DSP, irá executar o comando Dimension Style Manage, ou ir na guia Formato e depois em Dimension Style. Bom, essa é a tela inicial para configurar um tipo de dimensão, onde é apresentado os padrões configurados, como por exemplo aqui ISO 25, e o padrão standard. Eu posso também filtrar esses padrões, de modo que apareça apenas o padrão em uso, por exemplo. E no campo Preview, é possível visualizar o padrão da porta configurada. Em descrição, é apresentado o padrão de configuração desse tipo de cota. Em Standard, por exemplo, ela é criada com os padrões da ISO 25, com algumas alterações, como por exemplo, o tamanho da seta de 0.18. Bom, ao criar um novo padrão, vou deixar selecionado o padrão uso. Caso eu deseje selecionar um outro tipo de padrão, basta selecioná-lo e clicar em Set Current. Assim, deixarei configurado o padrão corrente. E para criar um padrão novo, basta clicar em New. Caso eu deseje modificar um padrão, clicar em Modify, em Override para substituir ou em Comparar. Ao criar um padrão de dimensionamento novo, é solicitado o nome deste padrão. Vou colocar aqui como aula. As configurações iniciais, ou seja, irei criar um padrão a partir das configurações do ISO 25. E o tipo de cota que será utilizado com este padrão. Por default, é utilizado todos os tipos de dimensões, mas é possível configurar para determinados tipos de cotas. Esses tipos de cotas veremos com mais detalhes em nossa próxima aula. Bom, vou clicar em Continue. E aqui é apresentado 7 paletas de configuração. Opções de linha, símbolos e setas, texto, configurações apertadas de cotas, unidades primárias, unidades alternativas e intolerância. Bom, na primeira guia é possível configurar a cor da minha dimensão line, que é essa linha onde fica o valor da cota. Vou colocar aqui, por exemplo, a cor vermelha. É possível também alterar o tipo de traço dessa linha, lembrando que sempre é necessário carregar o padrão de traço. Eu basta clicar em Load e selecionar o padrão desejado. Vou clicar em Cancelar e cancelar novamente. Além disso, é possível alterar a espessura dessa linha. Então, podemos aqui colocar um padrão de 2.11 mm. Além de ser possível também suprir determinada linha. Caso eu clique nas duas opções, eu não terei nenhuma linha de dimensão. Já as linhas de canto são as linhas de extensões, onde eu consigo também alterar a cor, o padrão do traço e a espessura da linha, como também suprimi-la. Bom, além disso, é possível especificar o valor de extensão, que seria o quanto a linha ultrapasse a linha de dimensão. Vou colocar aqui, por exemplo, o valor de 5. Teremos uma linha de extensão bem mais elevada. Eu consigo modificar também o espaçamento da minha linha de extensão ao meu objeto. Se eu colocar aqui, por exemplo, o valor de 3 unidades, eu terei um espaçamento mais visível. Vou deixar a configuração padrão. Na próxima guia, símbolos e setas, eu consigo alterar o tipo de símbolos, como por exemplo, setas sem preenchimento ou padrão de traço. Consigo também alterar o tamanho dessa seta ou símbolo, configurar marcas de centro, como por exemplo em cotas de círculos, como também o espaçamento de quebra de dimensão. Na próxima aula veremos com mais detalhe como quebrar as dimensões. Conseguimos também alterar o símbolo do comprimento de arco, colocando abaixo da dimensão, ou simplesmente não colocando nenhum símbolo, apenas o valor da cota, além de configurar dimensões de jogos. Na guia de texto, conseguimos alterar o padrão do tipo de texto. Para criar um novo padrão, basta clicar em 3 pontos e alterar, por exemplo, a fonte.
alterar a cor do texto, como também o preenchimento do texto. Consigo também alterar a altura do texto, colocando aqui, por exemplo, 5 unidades. Criar um frame ao redor do texto e modificar o seu posicionamento, como acima, centralizado ou abaixo. A sua posição na linha de dimensão, à esquerda, por exemplo, ou à direita. Deixa aqui centralizado. Como também a direção, se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E o espaçamento deste texto na linha de dimensão. Colocando aqui, por exemplo, 3 unidades, terei o texto recuado da minha linha de dimensão. É possível alterar também o alinhamento do texto, podendo colocá-lo sempre na horizontal, alinhá-lo conforme a linha de dimensão ou conforme o padrão ISO. Em ajuste fit, seria as cotas apertadas. Como default, vem habilitada a opção de melhor ajuste visual, tanto para o texto quanto para os símbolos e setas. É possível alterar essas opções, selecionando apenas as setas ou o texto, ambos, ou sempre manter o texto dentro das linhas de extensão. Caso essa opção seja habilitada, os símbolos e as setas serão suprimidos caso o texto não caiba dentro da linha de extensão. Quando o texto não couber na linha de dimensão, ele pode ser posicionado ao lado desta linha de dimensão ou fora da linha de dimensão, com ou sem uma linha de guia. Eu consigo também alterar a escala da minha porta. Caso eu deseje reduzir pela metade, basta utilizar o fator de escala 0,5. E se eu quiser dobrar, utilizar o fator de escala 2. Além de ser possível, por exemplo, realizar alguns ajustes finos, no que diz respeito ao posicionamento do texto de forma manual, como também desenhar linhas de dimensão entre linhas de extensão, que já é a configuração padrão. Em unidades primárias, eu consigo alterar o formato de texto, como por exemplo, escala científica, a precisão da cota, ou seja, o número de casas após a vírgula, o separador decimal, podendo ser ponto ou vírgula ou espaço, a escala medida, ou seja, para essa porta de 14.11, se eu utilizar o fator de escala igual a 2, eu teria a dimensão de 28.22. Consigo suprimir o zero e alterar unidades e precisões também de cotas angulares, podendo utilizar valores em radianos ou até mesmo em grau, minutos e segundos. Na próxima guia é possível configurar algumas unidades alternativas e intolerância, configurar, por exemplo, desvios aceitáveis, como também limites mínimos e máximos. Basta colocar o valor correspondente em valor máximo e valor mínimo. Bom, basicamente são essas as configurações possíveis para o dimensionamento.